Encerrando o período das convenções, as últimas peças do quebra-cabeça eleitoral se encaixaram, formando uma imagem mais nítida da disputa pelo Palácio Piratini e também pela vaga disponível no Senado. Nas últimas 2 semanas anteriores à gravação desse podcast, os partidos e as federações realizaram seus encontros estaduais. Apesar das deliberações dos delegados partidários, alguns entraves surgiram e precisaram ser contornados para finalmente definir as chapas. No Rio Grande do Sul, há uma dezena de candidatos, em um cenário bem diferente do nacional, onde a polarização se define na disputa entre o presidente Bolsonaro e Lula. Meu nome é Felipe Nabinger e esse é o podcast Matriz de Política do Correio do Povo. Para ajudar a entender as decisões dos partidos, faltando 2 semanas para o início oficial das campanhas, a conversa é com a colunista de política do Correio do Povo, Thaline Opitz. Olá, Thaline. Olha só, a impressão minha, esse ano eleitoral reservou mais emoção no fechamento das chapas no último minuto aqui no Rio Grande do Sul. Oi, Felipe. Oi para todo mundo que nos acompanha. Com certeza, definitivamente, eu não me lembro. E eu faço cobertura de campanhas como repórter há muitos anos, desde o ano 2000, mais ou menos, de uma eleição em que a gente tenha chegado ao final do prazo estabelecido pela Justiça Eleitoral para a realização das convenções, com tantas peças em aberto no mapa eleitoral do Rio Grande do Sul. E não falo aqui de peças secundárias, mas de peças consideradas fundamentais, peças que integram as chapas majoritárias e muitas delas, ou pelo menos algumas das mais importantes, acabaram sendo definidas ou nos últimos dias ou nos últimos minutos, como a gente diz no futebol, os 45 minutos do segundo tempo. Então, realmente foi um ano marcado por muitas articulações, muitos impasses e por incógnitas até o final. Thaline, o que dá para chamar de principal incógnita, entrave? Olhando de fora, assim, a gente pensa na questão do PSDB, de Eduardo Leite, com o MDB, União Brasil, quando parecia que estava tudo certo, quase que desandou, né? Política dinâmica, né? Ela é feita para fortes, não tem jeito, para nervos fortes. A gente viu, acho que alguns pontos que foram bastante relevantes aí nessas articulações. Começar um pouco pelos que já foram resolvidos um pouco antes, né? Houve essa tentativa aí de uma união de partidos da esquerda, na chamada Frente Ampla, nos moldes que Mujica conseguiu viabilizar há bastante tempo já no Uruguai, mas isso sempre emperrava na questão do protagonismo, da exigência de protagonismo do PT. E a gente viu ali, pertinho das convenções de partidos da esquerda, um revés que aconteceu com o lançamento estratégico do PT de Olívio Dutra como candidato ao Senado. Olívio é um homem que é um petista tradicional, histórico, mas que tem muito respeito dentro e fora do partido. E este lançamento do Olívio, essa entrada do Olívio no cenário, faz com que o PSOL reveja sua estratégia e então acabe indicando a primeira suplência com o Roberto Robaina, o que também acabou gerando ali um problema com os aliados de primeiro momento, o PCdoB e o PV, que já foi equalizado. Então Pedro Ruas emplaca na vice e o PT consegue esse apoio do PSOL, que com certeza iria retirar votos do candidato do partido Edgar Preto. Depois nós temos a incógnita, na verdade nem é uma incógnita, é uma novela mexicana envolvendo o MDB, que começou lá no início do ano, realização de prévias. Presidente do partido, deputado federal, Seu Moreira, queria ser o candidato, se retirou da disputa. Os dirigentes viram que as prévias já estavam gerando um enorme racha partidário antes mesmo de acontecerem, recuam, desmarcam, os nomes são retirados e Gabriel Souza acaba sendo escolhido pré-candidato do partido
por decisão da executiva, pelo diretório estadual. A ala que não apoiava Gabriel Souza reclamou, queria então uma instância mais ampla, já que o diretório tem apenas 71 integrantes. Essa briga continuou se arrastando no MDB e foi agravada com o posicionamento e a pressão da cúpula nacional do partido e também da cúpula nacional tucana, em função ali da aliança envolvendo a candidatura da Simone Tebet ao Palácio do Planalto, exigindo que o MDB recuasse do protagonismo aqui no Rio Grande do Sul. O MDB gaúcho, ao contrário do nacional, sempre foi protagonista nas 10 últimas eleições, ganhou 4 delas, e esse recuo do protagonismo que acabou vencendo na convenção, até por uma votação bastante apertada, não foi por uma margem ampla, e que leva o MDB a decidir o apoio a Eduardo Leite, definitivamente ampliou, aprofundou o racha no MDB, que vai entrar em frangalhos na campanha. A prioridade dos dirigentes do MDB é justamente tentar unificar o partido para entrar de cabeça nessa campanha. E, Felipe, quando a gente achou que a novela tinha terminado, o União Brasil, primeiro partido a declarar o apoio a Eduardo Leite, ficou insatisfeito do modo ali como o Gabriel Souza acabou sendo meio que num improviso no dia da convenção, confirmado como vice. Cúpula Nacional do União Brasil não gostou nada disso. Onyx Lorenzoni entrou na parada e quase levou. Não foi por acaso que o anúncio da manutenção do apoio do União Brasil acabou acontecendo depois das 11 da noite dessa quinta-feira. Mas o partido, então, conseguiu fazer a costura nacional e vai continuar com o apoio aí a Eduardo Leite. Então, foi uma novela bastante complexa e é uma complexidade que está no centro da campanha e que vai precisar, sim, ser equalizada. A Thaline falou aí, então, de 2 pontos bem complicados, né, dessa montagem de chapas, essa união inédita do PT com o PSOL em suas federações e também essa questão do PSDB, MDB e União Brasil, culminou até mesmo com a saída do senador Lazier Martins da disputa pelo Senado. Ele vai disputar a Câmara dos Deputados, porque nessa chapa quem concorrerá à senadora é Ana Amélia Lemos, do PSD. Bom, Thaline, nos últimos minutos, dá para dizer assim, 2 chapas anunciaram seus nomes. Uma delas, de um postulante bastante cotado, digamos assim, na disputa, Onyx Lorenzoni, ela se deu por esses entraves que tu falasse, né? A candidatura estava aguardando e aí deixou para o último dia para anunciar a sua composição final. Exatamente. Na verdade, vários partidos ali estavam aguardando, né? Mas o Onyx Lorenzoni, que era o preferido da cúpula nacional do União Brasil, o próprio Vieira da Cunha disse que não iria confirmar a sua chapa totalmente, justamente esperando a União Brasil. E então, no meio da noite, nesta quinta-feira, a União Brasil dá o seu desfecho. Vieira da Cunha já havia anunciado a vice, uma trabalhista, mas o PDT conseguiu romper o isolamento ali com um apoio que é pouco expressivo, mas pode ser simbólico, né? Não é um partido que vai concorrer sozinho como o PSB, que botou alguns líderes históricos aí no sacrifício, como a gente diz. Então, a Avante indica essa vaga ao Senado. E a questão do Onyx Lorenzoni, que anunciou, então, uma companheira de partido do PL, vice-prefeita de Guaíba, aliás, professora concursada do Estado, como vice na sua chapa, completando aí, né, as principais majoritárias do Rio Grande do Sul. Vale destacar, Felipe, e para quem está nos escutando, que as pessoas podem pensar, bom, União Brasil é um partido que foi criado recentemente, ele nasceu com a fusão, entre a fusão do DEM e do PSL, portanto, é um partido que não tem uma organização nos municípios, os diretórios municipais ainda, isso engatinha, porque é um partido muito novo, né? E esse é um dos desafios do presidente estadual Luiz Carlos Busato, aqui no Rio Grande do Sul.
Mas, como o cálculo é feito de tempo de rádio e televisão com o número de parlamentares que sai das urnas, portanto, os parlamentares que foram eleitos em 2018, somando o PSL, que era a maior bancada, e a bancada do DEM, União Brasil é o partido que tem o maior tempo nos programas eleitorais de rádio e TV. E isso conta muito. É claro que com o advento cada vez maior e mais profissional das redes sociais, os programas eleitorais de rádio e TV até vão ter que se reinventar para não ficar enfadonhos, mas continuam sendo bastante importantes. Para as pessoas terem uma noção, dos 10 minutos diários, 1 minuto e 30 segundos pertencem à União Brasil. Então, não por acaso, o partido foi o mais assediado durante todas as articulações visando as composições. Essa foi a colunista de política do Correio do Povo, Taline Opitz. Taline, muito obrigado por mais uma vez participar para nos ajudar a entender melhor, né, esse tabuleiro que agora está mais claro na mente também do eleitor. Eu que agradeço, Felipe, foi um prazer conversar contigo, com quem está nos escutando. E foco agora é nas articulações envolvendo, obviamente, planos de governo, coordenações de campanha e foco total nas defesas. A gente espera que os candidatos deem prioridade para setores que realmente importam para a população: saúde, segurança, geração de emprego e renda, educação. É isso, é esse debate que o eleitor quer ver na eleição desse ano, ou pelo menos deveria. E além de Eduardo Leite, do PSDB, Edgar Preto, do PT, Onyx Lorenzoni, do PL e Vieira da Cunha, do PDT, já citados neste podcast, são candidatos ao governo do estado Carlos Massala, do PCB, Luiz Carlos Reins, do PP, Rejane de Oliveira, do PSTU, Ricardo Jobim, do Novo, Roberto Argenta, do PSC e Vicente Bogo, do PSB, em um total de 10 postulantes ao governo do estado. Os partidos, coligações e federações têm até o dia 15 de agosto para formalizar o registro dos candidatos na Justiça Eleitoral, podendo haver ainda alguma alteração nesse quadro até lá em alguma eventual desistência. A campanha inicia oficialmente um dia depois, no dia 16 de agosto. E hoje ficamos por aqui. Meu nome é Felipe Nabinger, esse programa teve a participação da colunista Taline Opitz e a edição foi do Aleph Alencar. Até a próxima!